O sul do Cáucaso é uma região de importância crucial, conectando o Irã à Rússia, ao Mar Negro e à Europa. Ele também constitui um ponto de interseção de três grandes esferas civilizacionais: o Irã, a Rússia e chamado mundo túrquico, composto principalmente por países da Ásia Central, além de ser uma das zonas geopolíticas mais relevantes do mundo. Historicamente, esta área foi palco de entrechoque de interesses de potências regionais e extra-regionais. Atores como Rússia, Turquia, União Europeia, Estados Unidos e, mais recentemente, a China buscaram garantir presença e influência nesse espaço a fim de moldar sua dinâmica regional, equilibrar forças e redistribuir benefícios em favor próprio. Assim sendo, para o Irã, o sul do Cáucaso não é apenas uma formação geográfica, mas uma área fundamental para a configuração do equilíbrio geopolítico regional, parte inseparável de seus interesses nacionais e de sua segurança. Os acontecimentos ali inevitavelmente repercutem sobre a segurança e os interesses estratégicos iranianos. Sob essa ótica, Teherã acompanha de perto o acordo de paz recentemente assinado entre a Armênia e o Azerbaijão, mediado por Donald Trump. A posição do Irã sobre o recente acordo possui dois aspectos claros. O primeiro, o acordo de paz é saudado como um passo importante rumo à paz duradoura na região. Mas, em segundo lugar, ao mesmo tempo, ele traz consigo preocupação quanto à interferência estrangeira nas proximidades das fronteiras iranianas. De fato, os iranianos querem a paz em suas fronteiras. Portanto, a normalização das relações entre o Azerbaijão e a Armênia é, de certo modo, algo positivo. Com paz em suas fronteiras, projetos de exportação de energia pelo Cáucaso se tornam mais seguros, assim como o comércio com nações vizinhas e também o trânsito de pessoas. Apesar de suas diferenças e suspeitas em relação ao Azerbaijão, que no passado pertenceu ao mundo persa, Teherã não esconde que prefere ver paz entre azerbaijanos e armênios do que a guerra. Porém, o recente acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia traz consigo um dilema para os iranianos. Esta paz foi mediada pelos Estados Unidos, que visam colocar sua presença no chamado Corredor de Zangezur, um território armênio que vai até o Irã, mas que divide o Azerbaijão em duas partes. Por muito tempo, o Azerbaijão demonstrou insatisfação com o fato de o corredor pertencer à Armênia. Se por um lado a região azerbaijana de Nakhitchevan faz fronteira com a maior aliado do Azerbaijão na região, a Turquia, por outro, esta região fica separada do restante do Azerbaijão devido ao território armênio. Para reduzir as tensões entre ambos os países, a proposta americana de colocar sua presença no corredor de Zangezur pareceu agradável para o Azerbaijão e também para a Armênia, mas não para o Irã. A razão é simples. O princípio fundamental do Irã para resolver problemas no Cáucaso é o regionalismo autêntico, ou seja, todos os problemas do Cáucaso só podem ser tratados no formato 3+3, isso é, Azerbaijão, Armênia e Geórgia, mais os vizinhos maiores como Irã, Turquia e Rússia, e nada de interferência de países que não sejam do Cáucaso. Sob essa ótica, se o recente acordo de paz conseguir trazer tranquilidade para a região, ele estará em conformidade com os principais objetivos da política externa iraniana. E Teherã, sem dúvida, o acolherá de forma positiva. Entretanto, o segundo aspecto que alimenta a preocupação, o ceticismo e a oposição do Irã, está relacionado à participação dos Estados Unidos no processo de paz, em particular ao anexo do acordo conhecido como Corredor Trump, que será uma passagem desde o território da Turquia, passando pelo corredor de Zangezur, até chegar ao Mar Cáspio, na costa do Azerbaijão. Embora se ressalte a soberania da Armênia sobre o corredor, os Estados Unidos, ao que tudo indica, obterão direito de desenvolvimento desse trajeto
por um período de até 99 anos. A presença dos Estados Unidos é oficialmente apresentada como de caráter exclusivamente econômico, mas o Irã dificilmente partilha dessa visão. Para Teherã, a medição de Trump e de Washington no processo de paz serve como pretexto para ampliar a influência norte-americana e remodelar o equilíbrio e a dinâmica da região. Independentemente de como isso afeta outros países, o governo iraniano entende tal presença como parte de uma estratégia mais ampla de pressão máxima, voltada a conter e restringir o Irã. Isso não apenas estreita o espaço geopolítico, mas também limita suas oportunidades geoeconômicas, criando ameaças multifacetadas à sua segurança. É exatamente por esta razão que o Irã não enxerga a mediação dos Estados Unidos como uma iniciativa genuinamente pacificadora, nem o corredor Trump como mero projeto de trânsito e comércio. Pelo contrário, interpreta-os como elementos de uma estratégia abrangente destinada a reformatar o mapa geopolítico do Cáucaso em prejuízo do próprio Irã. O corredor Trump pode corroer a soberania da Armênia, um país enfraquecido pela guerra e dependente de potências, e também abrir espaço para uma influência norte-americana desestabilizadora na região. O ceticismo de Teherã é justificado, sobretudo à luz da hostil postura e das ações recentes dos Estados Unidos contra o seu país, incluindo ataques a instalações nucleares e a participação direta em operações israelenses contra alvos no Irã. Em suma, os temores iranianos podem ser agrupados em 4 grandes áreas. A primeira é a questão da segurança. Em meio à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, a presença estadunidense diretamente junto às fronteiras iranianas, combinada com a provável instalação de infraestrutura de inteligência e militar, representa sim uma ameaça direta à segurança nacional de Teherã. Diante da estreita cooperação entre os Estados Unidos e Israel, somada ao fortalecimento das relações entre o Azerbaijão e Israel nos últimos anos, é provável que a presença israelense ao longo das fronteiras setentrionais do Irã também se intensifique. O chamado Corredor Trump poderá ser mais um componente do cerco geográfico feito contra o Irã. Os Estados Unidos já possuem forte presença no Iraque, vizinho do Irã, e no Golfo Pérsico, mais ao sul do Irã. Tal cenário, especialmente em caso de uma nova confrontação entre Irã e Israel ou entre Irã e Estados Unidos, se transformaria em um sério risco para a segurança iraniana. A segunda é a questão geopolítica. A permanência prolongada de forças norte-americanas no sul do Cáucaso, sob o pretexto de administrar o corredor Trump, inevitavelmente alteraria o papel de outros atores regionais, reduzindo significativamente a influência do Irã nos assuntos locais. Se concretizado, esse arranjo daria aos Estados Unidos a capacidade de interferir não apenas na dinâmica regional, mas também na política externa de Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Isso enfraqueceria as posições iranianas e deslocaria o equilíbrio de forças em desfavor de Teherã. No campo político, o eventual prolongamento da presença estadunidense também poderia induzir uma guinada do sul do Cáucaso rumo a políticas e culturas políticas mais alinhadas ao Ocidente. Esse movimento entraria em choque com a política de regionalismo defendida pelo Irã, que enfatiza soluções locais sem interferência externa. O predomínio de abordagens pró-ocidentais poderia levar os países da região a buscar a adesão a instituições ocidentais, incluindo a OTAN, o que configuraria uma ameaça de alta gravidade à segurança iraniana. O corredor Trump é parte de um projeto mais amplo conhecido pelo nome de Corredor Médio, que conecta a Ásia Central via Cazaquistão, Mar Cáspio e Azerbaijão até a Turquia e a Europa. Uma das metas centrais desse corredor é reduzir o peso geoeconômico e de trânsito do Irã e da Rússia, tanto na região quanto no comércio internacional. Se implementado, o corredor Trump reduziria as vantagens de Teherã para o Azerbaijão, a Turquia e a Ásia Central. Considerando que a ligação terrestre do Irã com a União Econômica da Eurásia passa pela Armênia, qualquer ingerência norte-americana nas relações entre Teherã e Yerevan
teria impacto também sobre sua cooperação com a Rússia e com o próprio bloco. Esses fatores, em conjunto, agravariam mais ainda os problemas impostos pelas sanções contra o Irã. As autoridades da República Islâmica de alto escalão, como Ali Akbar Velayati, conselheiro do líder supremo, consideram essas ameaças concretas e urgentes. Velayati destacou que Teherã buscará enfrentá-las com ou sem a Rússia, ainda que grande parte dos riscos seja compartilhada por Moscou. A estratégia central do Irã, porém, continuará sendo o fortalecimento da cooperação regional com a Rússia. A reação de Moscou ao acordo de paz é, em muitos pontos, já semelhante à iraniana. O primeiro ponto é a saudação a iniciativas que promovam paz duradoura na região. O segundo é o ceticismo em relação às supostas boas intenções de Washington. O terceiro é a defesa da necessidade de soluções regionais. É o que eu já disse do formato 3+3. O quarto ponto é a ênfase no equilíbrio de interesses em qualquer acordo. O quinto seria o alerta para os riscos da influência externa. E o último ponto é a preocupação com a repetição de um cenário de destrutiva intervenção ocidental, como já visto no Oriente Médio. Para formular uma estratégia conjunta, Irã e Rússia devem enxergar a presença norte-americana no sul do Cáucaso em um quadro geopolítico mais amplo. A entrada em operação do corredor Trump ampliaria a projeção de poder dos Estados Unidos do Mediterrâneo através do Mar Negro e do Mar Cáspio até a Ásia Central. Isso configuraria um desafio direto aos interesses comuns de Moscou e de Teherã. É evidente que há um longo caminho entre a assinatura de um acordo e sua implementação prática, com muitos obstáculos potenciais. No entanto, considerando o estilo agressivo de Trump, Irã e Rússia não podem ignorar os riscos em jogo nem assumir postura passiva. Ambos os países podem reforçar sua governança regional, criar mecanismos de cooperação e também exercer pressão diplomática conjunta sobre a Armênia e o Azerbaijão para conter a influência norte-americana. Além disso, a expansão de projetos econômicos e também de trânsito conjuntos com os países do sul do Cáucaso pode servir de incentivo adicional para fortalecer a cooperação regional. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.